Oi, gente! Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Larissa, sou estagiária no Colégio Alice Loureiro pelo PIBID, sou estudante de Ciências Biológicas na UFV. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre imunologia. Imunologia é um assunto que cai eventualmente no Enem, então é necessário que você saiba sobre vacina, sobre soro, sobre as nossas células de defesa. Então eu vou estar conversando sobre essa matéria aqui com vocês através da resolução de 5 exercícios que eu selecionei que já caíram anteriormente no Enem. A gente vai estar apontando as partes importantes das questões, vai estar apontando algumas pegadinhas. Então vamos lá. Mas eu também queria falar para vocês, é muito importante que vocês deem uma olhada no material sobre imunologia que está disponível no Drive do Intensivo. É um material bem completo, ele tem videoaula, ele tem links úteis, ele tem resumo. Então, foi feito com muito carinho para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nesse estudo mesmo. E é isso. Vamos começar para não enrolar muito. A primeira questão caiu no Enem de 2016 e ela diz o seguinte para a gente. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos, e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura, são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Então, a gente tem aqui essa imagem que está mostrando uma face desse intestino, do tecido do intestino desse animal, e cada número aqui está falando sobre um mecanismo de defesa que foi gerada através da injeção dos probióticos. E a gente tem embaixo a nossa pergunta, que está dizendo: qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Então a gente sabe que para responder essa pergunta a gente vai ter que dar uma olhada em como a vacina funciona. E eu vou estar explicando um pouquinho aqui para vocês. No nosso enunciado, é dito que a vacina atenuada é constituída por patógenos avirulentos. Esses patógenos avirulentos nada mais são do que o vírus desativado ou uma parte desse vírus que vai ser inoculada no nosso corpo, justamente para que seja fagocitada pelo nosso macrófago. Depois que o nosso macrófago fagocita esse patógeno, esse antígeno, vai ser gerada na estrutura do macrófago a proteína que vai ser usada para fazer o reconhecimento desse antígeno. Então, o nosso linfócito, através do reconhecimento dessa proteína, vai produzir o anticorpo necessário para combater esse antígeno. A partir da produção do anticorpo, o nosso corpo vai gerar células de memória para a produção desse anticorpo. Para que serve a célula de memória? Para que num futuro, caso você seja infectado por esse antígeno, o seu corpo tenha maior facilidade na produção de anticorpo contra esse antígeno. Seu corpo já vai ter a maquinaria necessária, já vai ter a memória necessária para a produção do anticorpo no combate contra esse antígeno. Então, é mais ou menos assim que a vacina funciona no nosso corpo. Sabendo disso, a gente pode ir analisar cada mecanismo de defesa que foi gerado pelo probiótico, e o que a gente tem que fazer é ver qual deles se parece mais com a funcionalidade da vacina. Então, vamos lá. Começando aqui pelo número 1, a gente tem competição por nutrientes. A gente sabe que não é assim que a vacina funciona, então a gente pode excluir esse número 1. O número 2 está falando sobre produção de substâncias antimicrobianas. Esse número 2 a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não acabar confundindo com o soro, porque essa função desse mecanismo de defesa gerado pelo probiótico pode facilmente ser confundida com a função do soro, que é nada mais do que a inoculação de substâncias que vão agir contra antígenos no nosso corpo. Então, assim, cuidado para não confundir com o soro. A gente vai dar uma olhada melhor sobre como o soro funciona, sobre como ele é produzido mais à frente, mas por enquanto só quero fazer essa observação para atentar vocês a não confundir soro e vacina em resolução de questão. Então, a gente exclui o número 2. No número 3, está falando sobre disputa por sítio de adesão. A gente sabe que também não tem nada a ver com a função da vacina.
a gente pode excluir esse número 3. No número 4, está falando para a gente sobre estímulo à produção de imunoglobulinas. E aí você pode estar se perguntando, o que é uma imunoglobulina? A imunoglobulina nada mais é do que o nosso anticorpo. Então, você dizer que esse mecanismo de defesa aqui está estimulando a produção de imunoglobulinas é a mesma coisa que você dizer que está estimulando a produção do anticorpo. Então, a gente já sabe que essa aqui é a nossa resposta. Mas vamos conferir o número 5, que está falando sobre manutenção da integridade epitelial. A gente sabe que também não tem nada a ver com a vacina. Então, a gente pode seguir para as nossas alternativas, que a gente só vai ter que analisar qual das alternativas equivale ao número 4. E a gente sabe que é a letra B. Essa é a resposta da questão número 1. Vamos seguindo no nosso conteúdo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como o soro é produzido. Eu coloquei aqui essa imagem sobre a produção do soro e eu vou estar explicando um pouquinho para vocês através dessa imagem. Nessa primeira parte da imagem aqui, a gente observa o seguinte. Nessa seringuinha aqui, tem o veneno de cobra. E o que está acontecendo? Esse veneno está sendo inoculado no corpo desse cavalo. E aí esse cavalo, o organismo dele vai ter que lidar com os antígenos desse veneno. Mas por que esse veneno é inoculado no corpo do cavalo? Porque o organismo do cavalo tem a maquinaria necessária para combater esses antígenos sem gerar grandes danos ao seu organismo. Então, o que acontece? A partir do momento que esse antígeno está no organismo do cavalo, o organismo do cavalo vai gerar anticorpos. E aí, o que acontece? O que a gente faz com essa produção de anticorpos no corpo do cavalo? A gente faz um soro. A gente vai retirar o sangue desse animal e vai fazer a separação. A gente vai separar só o anticorpo contra o veneno e a gente devolve o resto para o corpo do cavalo, coitado. Ele vai precisar. Então, a gente fica apenas com o anticorpo. E isso nada mais é do que o soro. Aqui está dizendo que o anticorpo do cavalo em um soro com a parte líquida do sangue é o que a gente vai inocular no nosso corpo caso a gente seja picado por essa cobra. Porque o nosso corpo, às vezes, não vai conseguir resistir muito bem aos antígenos dessa cobra, sem causar grandes danos, até a morte, às vezes. Então, o que a gente encontrou para combater esse mal é a produção do soro, já que o nosso corpo não daria conta de produzir o anticorpo contra os antígenos do veneno dessa cobra. Explicado, então, mais ou menos o que é o soro, a gente pode ir para a questão número 2. A questão número 2 caiu no Enem, 2014, e ela diz o seguinte: imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. Nessa imagem A aqui, a gente vê a aplicação do imunobiológico 1. Se atente à numeração dos imunobiológicos, porque vai ser necessário para responder a nossa questão. Nada mais é essa imagem aqui do que a aplicação da vacina. Essa mulher está recebendo no corpo dela vírus e bactérias que vão ser fagocitados pelos macrófagos, vão gerar a proteína, nossos linfócitos vão reconhecer, produzir os anticorpos e as células de memória, assim como eu já disse, já expliquei na questão passada. Então, é basicamente isso que está acontecendo nessa imagem A. Já na imagem B, a gente vê uma coisa um pouquinho mais extensa. A aplicação do imunobiológico 2, se atente a isso, nada mais é do que o que eu acabei de explicar, que o veneno dessa cobra aqui está sendo injetado no corpo desse cavalo, ele está sendo produzido o soro através dos anticorpos que foram gerados no corpo do cavalo, e aí a gente tem a produção do imunobiológico 3, que é o soro. Se atente a uma coisa. Na nossa questão diz o seguinte: embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois, antes de analisar as alternativas, eu quero fazer chamar a atenção de vocês
que o que ele está pedindo é para você analisar a aplicação do imunobiológico 1, que é a vacina, e a aplicação do imunobiológico 2, que é o antígeno, o veneno da cobra, sendo aplicado no corpo do cavalo. Ele não quer saber sobre o soro em si. Então, sabendo disso, a gente vai dar uma olhada nas nossas alternativas. A letra A diz o seguinte: conferem imunidade passiva? Não. A imunidade passiva... A imunidade passiva diz respeito ao soro. A vacina é uma imunidade ativa. E você percebe que a aplicação de vírus e bactérias no corpo dessa mulher se assemelha com a aplicação do veneno na cobra no corpo do cavalo. Então, é como se esse cavalo estivesse levando uma vacina também. Então, a gente pode excluir essa letra A, ela não é a correta. A letra B está dizendo, transferem células de defesa? Não. Quando você toma uma vacina, você não está recebendo células de defesa. Você está recebendo o que é necessário para o seu corpo gerar a defesa, que ele mesmo vai produzir. Você não está recebendo uma célula de defesa, não é uma transferência de célula de defesa. A letra C diz o seguinte, suprimem a resposta imunológica? Muito pelo contrário. Ele está incentivando a resposta biológica, a resposta imunológica. Então, essa letra C também não faz sentido. Na letra D está dizendo, estimulam a produção de anticorpos? Exatamente. A vacina que a gente recebe e a aplicação do veneno da cobra no corpo do cavalo é exatamente para estimular a produção de anticorpos. E vamos só conferir a letra E. Desencadeia a produção de antígenos? Não. Desencadeia a produção de anticorpo. Certinho. Questão número 2 resolvida. Podemos passar para a questão número 3. Aliás, antes de passar para a questão número 3, já que a gente já falou um pouco sobre vacina e um pouco sobre soro, eu trouxe aqui um comparativo entre vacina e soro para que isso fique bem claro para a gente. Então, está dizendo aqui que a vacina é uma imunização ativa artificial, ela é uma solução de antígenos mortos ou atenuados, como já foi dito também, e ela tem ação preventiva e duradoura. Guarde isso, é muito importante que você saiba que a vacina é usada para prevenção, porque o soro é usado para cura, a vacina é usada para prevenção. E isso é uma coisa que geralmente costuma cair no Enem, costuma cair em vestibulares, e você tem que ter isso bem gravado na sua memória. E a vacina também estimula a resposta imunológica. Então, o que a gente vai comparar com o soro? O soro é a imunização passiva artificial. Ele é uma solução de anticorpos, como eu já disse, anticorpos é a imunoglobulina, e ele tem a ação curativa e temporária. Ou seja, o soro é usado quando é necessário. Você é picado por uma cobra, você entrou em contato com algum antígeno através de algum veneno, você vai tomar um soro, porque o seu corpo não tem como produzir anticorpos para combater esse antígeno. Então, você já vai tomar o anticorpo pronto para combater esse antígeno. E o soro, ele não estimula a resposta imunológica. Aí a conclusão é que a vacina é uma medida preventiva e já o soro é uma medida corretiva, curativa. Tendo isso bem guardado, a gente pode seguir na nossa matéria. Vamos falar agora sobre a nossa questão número 3. É uma questão que caiu no Enem em 2013 e nos diz o seguinte. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causa muitas mortes. O menino não adoeceu. Então, a gente tem a nossa pergunta. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Então, o que a gente tem descrito nessa questão nada mais é do que a criação da vacina. Esse médico, ele criou a vacina. Mas a gente tem que atribuir o fato da criação da vacina
nas nossas alternativas. Então, a gente vai analisar uma por uma e ver qual se adequa a essa pergunta e a criação da vacina. Tendo em vista que a gente está tentando descobrir qual é a resposta da contribuição desse médico para a saúde humana, vamos lá. A letra A está falando: a prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo? Pode ser? Pode ser, mas vamos analisar todas as alternativas primeiro. Vamos deixar essa letra A aqui guardada. A letra B está dizendo: a compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica? Não é bem esse o ponto da pesquisa desse médico. Então, a gente pode descartar a letra B. A letra C diz: o tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas? Não, a gente pode excluir essa letra C também, principalmente porque ela diz sobre o tratamento. Eu frisei bastante já sobre como a vacina é prevenção. Ela atua na prevenção, não no tratamento, não na correção. Ela não vai ter nenhuma medida curativa. Ela vai atuar na prevenção. A letra D diz o seguinte: o estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Claramente não. Depois de tudo que ele fez com esse menino, coitado, a gente sabe que não é isso que ele estava querendo provar. A letra E está falando: a explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. Pode até ser que isso esteja correto, mas a gente percebe também pelo enunciado que não era o ponto desse médico. Não é isso que o enunciado deixa claro para a gente, não é essa a abordagem principal do enunciado. Então, já tendo analisado todas as alternativas, a gente pode afirmar que a correta é a letra A. Certinho? Seguindo, então. Aqui eu coloquei uma imagem falando um pouco sobre as células, a maquinaria que o nosso sistema imunológico tem para atuar na defesa do nosso organismo. Aqui a gente tem a imunidade inata, que é a imunidade que a gente tem desde que nasceu. Ela não sofre muitas alterações durante a nossa vida, ela não é intencionada, ela não recebe nenhum estímulo a ser maior, ela não passa muito do que a gente tem desde que nasceu. Então, ela é constituída pelas barreiras epiteliais, pelos fagócitos, pelas células dendríticas, complemento e as células NK, que são as células natural killers. E a gente também tem a nossa imunidade adaptativa, que é a imunidade que a gente vai adquirindo, ela é fortalecida através do contato, a vacina faz com que a gente ganhe uma imunidade adaptativa, o soro também faz parte da imunidade adaptativa, e a gente tem os nossos linfócitos B e os nossos linfócitos T. Os linfócitos T participam no estímulo da produção dos linfócitos B, e os linfócitos B produzem os nossos anticorpos. Dada essa explicação bem rápida, bem rasa, se você quiser se aprofundar um pouco mais, a gente vai continuar vendo sobre isso nas nossas aulas. Tem um pouco mais disso no nosso material também, que está no nosso Drive. Então, pode ir lá dar uma olhadinha, que vai ser muito bom, você vai aprender muito melhor isso aqui. Eu só estou dando uma passada rápida para que a gente possa continuar resolvendo as nossas questões. Seguindo para a nossa questão número 4, ela caiu no Enem em 2010, e ela diz o seguinte: segundo Jeffrey Smith, pesquisador de um laboratório que faz análises de organismos geneticamente modificados, após a introdução da soja transgênica no Reino Unido, aumentaram em 50% os casos de alergias. O gene que é colocado na soja cria uma proteína nova, que até então não existia na alimentação humana, a qual poderia ser potencialmente alergênica, explica o pesquisador. Então, a gente tem a nossa pergunta. Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar as alergias aos indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam em sua composição proteínas. Então, o que a gente tem que analisar aqui? A gente tem que analisar o que essa proteína aqui, ó, que está sendo introduzida no nosso organismo através desse gene colocado na soja transgênica, o que essa proteína precisa ter para que o nosso sistema imunológico considere ela uma ameaça e, a partir daí, tente acabar com essa proteína, tente acabar com o gene que foi inoculado em nosso corpo, por pensar que tem um potencial alergênico. Analisando a letra A, que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo sistema imunológico desses consumidores, novamente a gente
vai guardar essa letra A. Ela pode estar correta, mas vamos analisar alternativa por alternativa para ter certeza do que a gente vai marcar. A letra B está falando que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses consumidores. Não necessariamente. Não ser reconhecida não significa ser reconhecida como antigênica, não significa que o nosso sistema imunológico, quando reconhecer, vai reconhecer como uma ameaça. Então, essa letra B a gente pode excluir. A letra C está dizendo, com estrutura primária idêntica às já encontradas no sistema sanguíneo desses consumidores. Não. A gente tem que ter em mente que o nosso sistema imunológico vai ver como ameaça são coisas que não estão dentro do nosso organismo até então. Então, como está falando aqui que são estruturas primárias idênticas às já encontradas no sistema sanguíneo desses consumidores, a gente pode excluir essa alternativa C, bem como a gente vai observar que pode excluir as alternativas D e E. A D está falando consequência de aminoácidos idênticas às produzidas pelas células brancas do sistema sanguíneo desses consumidores. A gente também pode excluir por conta dessa parte que está falando que são sequências idênticas às produzidas pelas células brancas. A letra E está falando com estrutura quaternária idêntica à dos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses consumidores. Também não. Ainda mais porque está dizendo sobre a estrutura quaternária idêntica dos anticorpos, não faria sentido o nosso sistema imunológico reconhecer isso como uma ameaça, a menos que a gente estivesse falando aqui sobre uma doença autoimune. Mas a gente vai tratar sobre esse assunto mais à frente, mas não faz sentido nenhuma dessas alternativas para essa questão falando sobre proteína com potencial alergênico. Então a gente sabe que a nossa resposta é a letra A. Certinho? Seguindo então para a nossa última questão dessa aula, a questão número 5, caiu no Enem 2011 e a gente vai estar lendo o enunciado dela agora. O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina, vamos destacar aqui que essa questão está falando sobre a vacina. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Então a gente tem a nossa perguntinha. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da. Vamos analisar. A letra A está falando alta concentração de macrófagos. Não, a gente sabe que a vacina que a gente toma já foi explicado que não serve para aumentar a concentração de macrófagos no nosso corpo, então não faz sentido, porque não é essa o benefício que a vacina traz para o nosso organismo. A letra B está falando sobre elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Também não faz sentido. Os anticorpos vão ter elevadas taxas produzidas no nosso organismo quando o nosso organismo tiver o contato com o antígeno. Então, não vamos ter elevadas taxas de anticorpos específicos anti-HPV no nosso corpo normalmente. A letra C está falando sobre o aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. Também não. A gente sabe que a vacina não serve para aumentar as nossas hemácias, não vão ser as hemácias que vão atuar na defesa do nosso organismo, sendo o benefício da vacina. A letra D está dizendo sobre rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Também não. A gente sabe que o que vai atuar contra o antígeno após a gente ter as células de memória vão ser os anticorpos. Então, a gente pode excluir a letra D. E na letra E está falando da presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Essa é a nossa alternativa, essa letra E que está correta. E o que seria essa resposta secundária, gente? A resposta secundária é a nossa infecção após a tomada da vacina. Então, as células de memória vão atuar na produção de anticorpos que vão agir contra esse antígeno na nossa resposta secundária. Então, gente, foi essa nossa aula, resolução de 5 exercícios. Eu vou deixar aqui na tela o gabarito, para que você, se estiver assistindo essa aula gravada, possa pausar, possa dar uma olhada, possa ver a explicação de cada questão.
A gente vai ter mais aula sobre imunologia, semana que vem a gente vai ter essa aula de novo, então eu aconselho bastante a vocês a darem uma olhada no material, como eu já falei várias vezes. Eu vou disponibilizar dias antes as questões da segunda aula para que vocês tentem resolver antes da aula acontecer, para que vocês possam, se porventura aparecerem na aula, tirar suas dúvidas, conversarem comigo sobre a matéria, e a gente possa debater as alternativas, enfim. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a semana que vem.